Saravá Umbanda, Saravá Irmãos, eu sou o Cristiano Trevelino. Eu sou o Jack e nós somos o Mais Um na Banda, hoje aqui na presença do nosso irmão Alexandre Meirelles. Olá. Seja bem-vindo, Ale. Muito Prazer obrigado. todo meu. Obrigado por nos receber. Sempre. No meio da cidade, num espaço como esse que vocês estão vendo um pouquinho, mas a gente está vendo muito mais aqui. Com certeza. Um recanto, né? De paz no meio da área urbana aqui. Uma chácara, um refúgio. Refúgio no meio da... Refúgio. Muito bom. Ale, a gente sempre começa pedindo para os nossos convidados falar o que é Umbanda. Então, Alexandre, o que é Umbanda para você? É bem difícil conseguir dizer o que é Umbanda, né? Mas tá certo que é pra mim. Mas que ela é tão vasta, ocupa tanto espaço que qualquer definição é muito pequena para o que é Umbanda. Mas a Umbanda é para mim uma porta de encontro para Deus, entendeu? E Deus na sua manifestação mais ampla, que é a natureza, é a humanidade, são as pessoas. Umbanda para mim começa a ser pela prática e pela manifestação da divindade que existe dentro de mim, porque eu sei que há, de mim, de você e de todo mundo. Então é o caminho por onde eu consigo manifestar isso. Eu acredito que a Umbanda, pelo seu tom libertário e congregador, conciliatório, seja uma resposta de esses séculos todos que nós passamos de guerra, onde todo mundo fica tentando deter o conhecimento ou segurar a razão, estar certo e falar o meu é melhor. E a Umbanda é justamente um caminho que mostra tudo é bom e tudo pode ser agregado, tudo pode funcionar junto, né? E por isso mesmo que ela nasceu sobre alguns pilares e não só sobre um pilar. Então a Umbanda para mim é a minha vida, né? Eu dedico a minha vida à Umbanda. Fala um pouco para apresentar, né, para se apresentar sobre o seu trabalho, com o seu espaço de trabalho, né, como que isso começou, falar um nome pra gente, quando foi fundado, que é a sua história com a Umbanda, né? Eu sou dirigente do Círculo de Radiações Espirituais São Lázaro, é uma casa que existe há mais de 70 anos, ela teve um período que permaneceu fechado, mas como todos dizem, né, São Lázaro tem um sincretismo com Obaluaê, Omulu, e foi uma frase que eu escutei há muito tempo atrás, é que uma casa de Omulu nunca fecha. E me foi confiado a missão de reabrir essa casa e dirigir essa casa, que é algo que eu faço há 20 anos, quase 21 anos já. E sempre na prática da caridade com um teor iniciatório, né? E agregador. Quando eu falo agregador, não é agregador só de pessoas, mas é de novos pensamentos, de novas práticas, sem descaracterizar o que é a Umbanda, né? Sob o bojo da Umbanda, permitir que as outras manifestações espiritualistas possam coexistir sem nenhum conflito. Então é uma casa onde se aplica reiki, onde se toca tambor fazendo xamanismo e, lógico, sempre com a autorização e com a mediação do plano espiritual, e sem discriminação e também sem descaracterizar, né? É Umbanda, ponto. Legal. E a partir desse trabalho, outros nasceram, outros se afiliaram, não sei se essa é a palavra certa, né? Fala um pouquinho pra gente, que hoje a gente sabe que tem vários espalhados aí pelo mundo, né? Não só no Brasil, né? Não só no Brasil. Como eu disse, Umbanda é uma parte muito grande da minha vida. Eu tenho uma vida efetivamente dedicada à Umbanda, porque talvez seja o que eu faço. Talvez esteja errado em falar isso, mas eu acho que é o que eu faço, que eu tenho o maior amor, o maior prazer em fazer. E as minhas percepções da Umbanda, né, desde quando eu comecei, era de que tudo era muito fechado, tudo muito escondido. Estou falando da década de 80, né, que foi um período em que teve um recrudescimento assim, da Umbanda, né, onde que ela se recolheu depois de um boom na década de 70.
E eu falei, não, o que eu faço é muito bom, é muito bonito, a Umbanda é linda e eu não vou fazer isso no fundo do quintal de jeito nenhum. Me nego a ser quem eu sou, a fazer o que eu faço escondido. E pensando nisso, então, sempre tentei levar a Umbanda para fora. E pensando nisso, eu sempre pensei que tinha que existir a expansão. Então, um processo iniciatório dentro da Umbanda, não para deter o poder ou o conhecimento ou ficar ali fechado num grupo pequeno. Eu sempre pensei que a Umbanda tem que alcançar mais e mais e mais pessoas. Isso faz bem para mim e eu quero que faça bem para todos, né? Todos aqueles que alcançarem e que se identificarem efetivamente. E aí, então, dentro desse processo iniciatório, várias pessoas foram sendo consagradas, né, e com outorga, com autorização, preparo suficiente para abrir as suas casas. Então hoje nós temos aí uma série de casas que foram abertas a partir da Casa de São Lázaro. Não é uma franquia, né, mas nós adotamos um mesmo nome. Então a ideia do círculo de radiações, que é isso, o círculo de radiações é quando uma gota cai na água e que vai crescendo, expandindo. Mas se tem uma outra gota caindo do lado, esses círculos vão se cruzar, né? Então nós usamos esse nome como uma forma de canalização de energia e de comunhão. Então existem uma série de casas que chamam círculo de radiações espirituais, aí o nome que é dado, ou de um orixá, ou de um guia, ou enfim, né, de uma situação que tem a ligação com a Umbanda. Existe também uma série de outras casas que são continuações ou extensões da nossa casa principal, que é de São Lázaro. E aí elas levam o nome de templo. Então, existe Círculo de Radiações Espirituais São Lázaro, Templo Ogum, Templo Iemanjá, Templo Oxum, Templo Xangô. A ideia é que exista um templo para cada orixá. E é lógico que existe uma supervisão da casa, porém, elas são comandadas por pessoas formadas dentro da casa, né? Porque nós temos que ter uma mesma estrutura, né? uma forma de falar a mesma linguagem, né? Para levar esse nome, Círculo de Radiações Espirituais. E as casas que existem também no exterior. Casa efetivamente mesmo, montada e estruturada somente na Alemanha, mas em diversos outros países existem agrupamentos, ou seja, é um estágio anterior da formação de uma casa, né? Onde que elas estão sendo construídas. Então a primeira construção é do material humano e aí depois consolida-se uma casa efetivamente, né? Uma estrutura física, com jurídica, etc, etc e tal, né? E elas nascem ou se agregam ou se filiam a partir de algo específico, de uma linguagem específica, por exemplo, um espaço como você disse que ele passa a fazer parte dessa formação que vocês têm dos centros, né? Na verdade, não tem um espaço que já estivesse estabelecido, que chega e que passa a fazer parte, né? Normalmente são pessoas que, mesmo que tivessem uma vivência anterior muito profunda na Umbanda, mas que passaram por um processo iniciatório dentro da casa, né? Ou pessoas que nasceram como umbandistas e se formaram dentro da casa, né? Então, para que exista essa mesma linguagem. Então, assim, agora eu quero ser um círculo de radiações. Nem tem porquê, né? Não faz o menor sentido, porque o círculo de radiações não é melhor do que a tenda, do que a choupana, do que nada. É só um catalisador de um pensamento comum, não é nem de um pensamento, é de um modus operandi parecido. É lógico, todas elas também têm liberdade para mudarem e fazerem, não precisa ser todo mundo seguindo a mesma cartilha, entendeu? De uma casa para outra você vai ter uma série de mudanças justamente do modus operandi, mas assim como eu acredito que a Umbanda tem uma linha mestra pequena, né? Tem pouquíssimos dogmas, entre aspas, mas que são alicerçantes de tudo que você queira fazer dentro da religião. E fora do Brasil, é só na Europa ou tem em outros lugares? Não, tem também no Chile, na Argentina, mas ainda funcionam como agrupamentos. Entendi, né? Entendi. E pro Alexandre? Levar a Umbanda pra fora. Pra fora, então, expansão. porque a ideia da Umbanda
a ideia da Umbanda não, a ideia é justamente levar a Umbanda para o maior número possível de pessoas, entendeu? E isso só é possível descentralizando, né? Talvez até pela própria experiência que eu tive dessa casa, que num determinado momento ela precisou fechar, depois que os seus dirigentes, fundadores faleceram, né? Então, eu quero poder morrer e tudo aquilo que eu fiz continuar. Isso só é possível descentralizando, né? Muitas vezes nós vemos nos terreiros que as pessoas seguram ali, né, o conhecimento, não divide com mais ninguém, e a ideia é justamente passar. É uma tendência, inclusive, dos últimos anos, em várias correntes espiritualistas diferentes, desde o taoísmo até o Umbanda, que a gente sempre ouve os mestres espirituais dizendo temos pressa, o mundo precisa de um despertar, né? Então, aqueles processos iniciatórios, né, que levavam anos e anos e anos, ficam cada vez mais rápidos. É lógico que com responsabilidade, encontrando as pessoas certas para a história. Você acha que esse é um momento de transformação da Umbanda, a gente pode dizer assim? Eu acho que sim, Um momento... Libertação, talvez? Sair daquela caixinha? A Umbanda já teve alguns movimentos de sair da caixinha, né? Mas eu acho que a Umbanda está melhorada, porque nós já tivemos momentos de expansão e de retração, né? E teve muito aprendizado no meio disso. Eu acho que teve uma utilização muito equivocada da Umbanda durante algum tempo aí, o que nos deixou também uma pecha muito grande, né, de preconceito e tudo mais, né? Que não adianta falar só que existe o preconceito de fora para dentro. Não, também existiram algumas deturpações por parte internas, né? Então eu acho que é uma religião tão nova. 100 anos não é tempo histórico, né? Eu acho que todos nós, eu, você, o Jack, todos nós fazemos parte da construção de algo que ainda há de ser muito grande. Eu não lembro agora o nome do estudo, do pesquisador e qual o nome do estudo, mas eu tenho certeza absoluta que eu li isso com dados. Existem mais umbandistas no mundo hoje do que judeus. Eu preciso achar essas referências. E a gente está falando, aí eu estou falando número de indivíduos, né? Não da consolidação de uma religião. É uma religião milenar. Então, assim, a Umbanda é um fenômeno sociológico, estudado não só no Brasil, mas como uma religião em tão pouco tempo, que é 100 e alguns anos, teve o vulto, que conseguiu alcançar o vulto que tem hoje, de proporção. Lembrando que nós estamos num país que tem uma densidade demográfica imensa, né? Então isso daí claramente também contribui bastante. Mas eu acho que não só libertador, mas eu acho que é uma tendência para o futuro, sim. Esse tipo de pensamento que a Umbanda prega, né? Nós já passamos por várias fases, as igrejas, as religiões ficaram fechadas no tradicionalismo, foram aos poucos minguando, e hoje a gente vê até mesmo o Papa Francisco aí mudando o linguajar, porque não é a mesma forma de se comunicar no mundo. Nós estamos numa revolução no mundo e a religião vai ter que acompanhar. Precisa acompanhar, entendeu? Precisa acompanhar. Então, hoje o Papa tem Facebook, entendeu? E as ideias do Papa Francisco, por exemplo, são falando ao coração dos homens e não ao coração dos fiéis, né? E eu acho que é essa a ideia. Fala para a humanidade, né? Fala para a humanidade. Tá fechado num grupo ali, né? Você não fala para um bandista, você não fala para o católico, você fala para a humanidade, entendeu? Quem traduzir leva aquilo, né? Exatamente. Alexandre, um assunto que talvez não seja, dentro da Umbanda seja até meio polêmico, mas que a gente gosta de falar. Pro Alexandre, existe vertente de Umbanda? Por mais, né, que se vende isso fora. Exatamente. Eu acho isso uma grande confusão, entendeu? Essa história de vertentes. Eu sou do time que eu não quero ter razão, eu quero ter felicidade, entendeu? Mas eu não acredito nas vertentes da Umbanda.
né? Umbanda esotérica, Umbanda do terceiro milênio, Umbanda branca, Umbanda cor-de-rosa, Umbanda sei lá o que. Para mim, Umbanda é Umbanda. E ela vai atingir o nível concessional do maior número possível de pessoas. Vai ter 10 pessoas que vão entender o meu linguajar e a minha forma de expressar e a forma como eu quero transmitir a Umbanda, e vão ter 2 que não vão entender, mas vão entender a pessoa do lado, exatamente do lado. Aquilo vai tocar o coração dele, né? Então, desculpa, não quero ofender ninguém, mas eu acho um pouco onipotente ficar criando vertentes e ramificações na Umbanda e dizer essa é a verdadeira Umbanda. É assim que se faz Umbanda. É assim que se faz Umbanda. Umbanda é isso. Acho que nós temos alguns preceitos básicos e ainda assim questionáveis, né? Porque por mais que ela tenha sido fundada pelo Zélio Fernandino e ele estruturou o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que é por onde eu entendo a Umbanda e eu pratico Umbanda dentro daqueles preceitos, mas teve um namoro muito grande com a macumba carioca, Caboclo Paraguaçu, que já incorporava e fazia atendimentos não com o nome de Umbanda, mas era como o mesmo ritual de Umbanda no Paraná, entendeu? Então, esse namoro entre as religiões foi construindo e alguns foram se identificando dessa forma e outros dos outros. Então, e aí vem aqueles estudos, né, maravilhosos, não, porque o atabaque produz um transe anímico e esse não é o transe da Isso não é Umbanda. Isso não é Umbanda, aquilo não é Umbanda. Então eu acho o seguinte, resumindo em linhas gerais, Umbanda é uma religião que pratica caridade, não faz mal para ninguém. Se fizer o mal, aí você pode dar o nome que quiser. Você não está fazendo Umbanda. Desculpa. Isso sim não é Umbanda. Você entendeu? Isso não é Umbanda, né? Não cobra, não pratica maldade para ninguém, né? E liberta, não aprisiona. Então, para mim são essas 3 pilares. E não cobrar, veja, essa história de não cobrar é muito mal interpretada dentro da Umbanda, porque não cobrar não explorar a Umbanda como um meio de subsistência. Agora, é lógico, para qualquer coisa funcionar, nós vivemos num modelo capitalista e é assim que tem que, né? Nós precisamos das contribuições, precisamos das doações, precisamos das cotizações todas, né? Para poder fazer funcionar a Umbanda. Isso é fato. É fato, né? Desde que isso não seja a finalidade e o meio, né? Exatamente, não é para, não vou sobreviver de Umbanda, né? Isso não concordo. Na sua história, Alexandre, e outra coisa que eu não falei, desculpa. Imagina. Apesar de respeitar alguns rituais, isso daqui é controverso, onde há sacrifício, né, que é uma tradição das culturas, das tradições religiosas afros, e que são rituais belíssimos e que têm um sentido muito grande. Sim. Eu não concordo com o sacrifício de animais na Umbanda, né? E esse frango na encruzilhada, entendeu? Que é uma coisa que o candomblé não faz. O sacrifício, ele tem um fundamento muito maior, e é onde você retira o axé e a carne é consumida pelas pessoas em forma de banquete, né? Ou seja, então, como eu não sou vegetariano, eu não posso ter dizer, né? Porque não nasce na bandejinha, o frango não nasce na bandejinha congelado, no supermercado, congelado, né? Um dia, e esse animal foi muito mais torturado do que aquele que está dentro de um sacrifício das culturas afro. Mas a Umbanda, para mim, não sacrifica, entendeu? Mas também não vou julgar quem assim o faz, entendeu? Não vou julgar. Mas é essa coisa do frango na esquina, né? Ela mancha, né, a imagem, porque não é candomblé, não é Umbanda, né? Aquilo é algo à parte, né? É algo à parte. Acho que é a questão da hipocrisia, né, do ser humano também, achar que não, aquilo ali é algo que não pode. Tudo bem, não pode, mas a gente come carne, que nem você falou, né? Uma hipocrisia fala, eu não faço, mas eu respeito o irmão que faz. Porque tem algumas vertentes, vamos dizer assim, que trabalham dessa forma. E só por causa disso não é Umbanda, né? Mas aquele negócio que você acabou de falar, a gente come carne. Eu não posso viver sem carne.
Vou falar que o bifinho ali chegou pra mim daquele jeito. Deus mandou o bife ali. Não nasce em árvore. A diferença é o fundamento ritualístico que isso tem. Para algumas tradições, aquilo tem fundamento, né? Mas talvez. Sim. Acho que um bandista precisa perder essa. Deixar de ser hipócrita um pouquinho nesse sentido, né? Falar. Não, eles matam animais. Entendeu? Aí sai dali e vai pro churrasco. Vai pra churrascaria, então. É meio, né? O churrasco que eles comem é feito de outra coisa, não é de animal. Carne de soja, né? Com certeza. É lógico, aí eu acho que os veganos, que os vegetarianos que não acreditam no consumo de carne, tem outros motivos para falar, entendeu? Mas aí eles não concordam com o consumo de carne lá e aqui, em qualquer lugar. Agora, uma pessoa que se alimenta de carne, né, tem que parar para refletir um pouquinho sobre isso daí. Com certeza. Né, porque foi um comentário que eu vi esses dias aí, que quando falam, tem uma comparação entre Thor e Xangô, né? E que assim, Xangô come carne, né? Faz oferenda de carne, no caso rabada, ou até jabuti que seja. E Thor, que é loirinho, bonitinho, etc e tal, nórdico, ele é sacrifício humano. Né? Mas um vira filme, o outro é o demônio. Né? Tem uma base da nossa... lógico, tem uma base da nossa cultura. Sim. Que, quer queira, quer não, tem que sempre tomar muito cuidado para não agir pelo estigma, que é uma educação que a gente recebeu, direto ou indiretamente. Sim. Entendeu? Do que é correto e do que não é correto. E que está ligado a uma questão de etnia, ainda, infelizmente. Que é vendido, né, inserido na nossa mentalidade, né? Pela sociedade. De várias formas. Acaba levando isso pro dia a dia, né? Mas enfim, isso é um outro assunto. Outro assunto. Alexandre, a gente sabe, né, o Cris e eu, a gente conhecemos hoje um pouquinho da sua história nos bastidores, né? Sabe que o xamanismo está muito presente na tua vida. E fala um pouco pra gente como que é o xamanismo. Para um bandista, né? Eu acho que dá para fazer bastante casamento das duas coisas, né? Não sei se você faz um trabalho xamânico e de umbanda, você tem hora que isso se encontra. Desculpa. Sim, tem. Assim como a umbanda, não dá para falar o que é xamanismo, né? Sim, mas um xamanismo. O xamanismo, ele é um nome que foi utilizado como uma forma de estruturar um tipo de prática que ocorre pelo mundo inteiro, né? Então, para a nossa mania de conseguir rotular tudo, né? Então, todas as sociedades arcaicas existia a presença do xamã, que era uma figura que fazia comunicação entre as realidades, né? E que buscava os remédios, etc e tal. Então, o xamanismo que eu faço que é chamado de neo-xamanismo, né? E ele aconteceu paralelamente com a Umbanda, mas depois da Umbanda, né? Comecei a fazer Umbanda com 17 anos e xamanismo com 27, eu acho, né? 10 anos depois. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção, né, estudando xamanismo, que a Umbanda, ela é uma religião. Desculpa, antes de dizer isso, o xamanismo ele é anterior às religiões, né? Então assim, e a Umbanda é uma religião que tem um fundo xamânico, né? Na figura da pagelança, né, dos nossos caboclos, ou mesmo com todas as mandingas, a forma de fazer o trabalho dos pretos velhos e a existência do êxtase, né, que a gente pode chamar a nossa incorporação também, não que seja, mas uma espécie, um tipo de êxtase. E o xamanismo, o que unifica todas as práticas xamânicas é a existência do êxtase, ou seja, quando você altera o seu estado de consciência e um transe, e você passeia entre os mundos, né, de muitas formas. E aí, percebendo isso, eu levei um pouco do xamanismo para dentro da Umbanda, fazendo uma junção de técnicas. Aí a palavra mesmo técnicas,
né? Tratando a Umbanda como mais uma manifestação pseudo-xamânica, vamos dizer assim, apesar de ser uma religião estruturada, mas as técnicas que existiam dentro da Umbanda, que existem dentro da Umbanda, pelo menos de como eu faço, com as técnicas do xamanismo. E deu um belo casamento, né? Tem até um trabalho que é muito específico, batizado com esse nome, que é Chamabanda, que foi uma brincadeira no início, que nome que a gente vai dar para isso aqui ao final de contas, que foi um processo mesmo de experimentação. E eu já faço Chamabanda há 10 anos, né? Mas ainda assim eu faço isso fora do terreiro, né? Dentro da Umbanda, o que nós fizemos foi colocar as viagens xamânicas de cura, de resgate de alma, junto com os trabalhos de medicina, como uma complementação aos trabalhos de medicina espiritual, né? O xamanismo, ele promove um encontro com você mesmo e muito grande, muito poderoso. E nós sabemos que a grande maioria das doenças e dos desarranjos do nosso corpo provém da nossa mente, né? A Organização Mundial de Saúde considera o xamanismo como 100% eficaz no tratamento de doenças psicossomáticas, né? Hoje a gente já sabe que até mesmo câncer de muitas formas, uma grande maioria dos cânceres, uma doença psicossomática. Então, como eu li essa semana um médico dizendo, esqueci o nome dele aqui agora, sempre que a natureza cria um problema, ela também já cria uma solução. Sim. Né? Então, o equilíbrio, né? E nós temos as soluções dentro de nós para todos os problemas, né? Então, tem um casamento muito bom entre a Umbanda e o xamanismo. E esses dois movimentos unidos, eles facilitam o médium, né, o seguidor ali a encontrar essa cura, essa força interior que vai fazer ele externar isso? Exatamente, porque assim, nós, umbandistas aqui, todos, né, trabalhamos, mas temos que ter sempre muito bem claro na cabeça que a gente não cura ninguém. Sim, sim. É só uma ferramenta, uma alavanca para que a pessoa se cure, né? Então, esse trabalho está inserido dentro do círculo de radiações justamente para que potencialize ou agilize que a pessoa entenda por que ela adoeceu, entendeu? É buscar as razões, onde que está a matriz energética, né, de alguma forma, que foi consolidando uma doença física no momento. Então, eu acho que essa é a função primordial da Umbanda, porque eu não acredito que a Umbanda esteja aqui para curar ninguém. Eu não acredito que a Umbanda não esteja aqui para ajudar ninguém a conseguir um emprego melhor. Eu não acredito que a Umbanda esteja aqui para resolver um conflito social entre as pessoas. Eu acredito que a Umbanda está aqui para despertar consciências. E esses são os meios. Então os guias vêm aqui, ouvem, curam, ajudam, mas com um pano de fundo que assim, acorda, entendeu? Cresce. Uma chave, né? A força está em você. A força está em você. Expande a sua consciência, né? Entende que você é efetivamente um filho de Deus, logo os filhos carregam o gene do pai, então você é Deus também, entendeu? Aquela dependência, né? Às vezes as pessoas, os seguidores não, a cura está no meu dirigente, no meu líder espiritual, quem está ali na frente. Isso precisa ser matado, né? Deus, justamente por esse Deus líder. É o líder, né? Em Deus é o líder. Não, e nunca tá. A cura está sempre na própria pessoa. Sim. Bom, então o papel do líder religioso é justamente despertar isso no outro, essa questão da autocura, de enxergar o poder que ele tem dentro de si, né? Eu acho que é basicamente isso que todo líder, todo dirigente, enfim, tem que despertar aquele que segue, não trazer ele dizendo, né, tipo, não, eu sou sua cura, eu sou a sua fonte, né, de transformação. Exatamente, exatamente. Isso, né? Nós tem uma coisa interessante na casa, nós não falamos pai de santo, né? É uma questão de fonética, linguística, mas que denota uma diferença muito grande. Nós falamos pai no santo. No santo. Né? Porque o pai de santo está ligado ao pai do santo, né? O todo-poderoso Senhor que comandam as coisas, né? E o pai no santo é que, no santo que seria a religião, nós exercemos a função de um pai. Isso. E a função de um pai não é ter o seu filho para si, é prepará-lo e encaminhá-lo para a vida. Então isso vai desde a parte da cura, né, fazer ele até
a tomada de consciência e até aprender a andar e seguir, né? Então, esse deve ser basicamente, acredito eu, o papel de um dirigente espiritual. Ele não concentrar e não a informação ou se sentir o salvador, mas o alavancador para que as pessoas... Meio, né? É ser só o meio. É ser o meio. Excelente. Show de bola. Bacana. Então, Ale, a gente sempre estamos chegando ao fim aqui, a gente sempre pede pro nosso convidado dar uma palavrinha para quem está nos assistindo. Fica à vontade, por favor. Dar uma palavrinha é genérico, é muito grande, então eu vou pegar esse símbolo, né, e o nome do programa, que é Mais Um na Banda, que eu acho que é exatamente isso. Nós precisamos buscar os pontos de conciliação e não de diferença dentro da Umbanda, num microcosmo para num macrocosmo, buscar os pontos de conciliação e não de diferença com as outras religiões, né? Então não fazer Umbanda para si, não fazer Umbanda para deter poder, que é uma grande falácia, mas fazer a Umbanda com um propósito de ajuda humanitária, de ajudar o planeta, né? Estar na Umbanda pensando, não no seu terreiro, na sua casa ou na sua família, mas pensar no planeta como um todo, né? E para isso, muito estudo, abertura de consciência, não ficar fechados em dogmas também, né? E procurar sempre ter discernimento dentro do que é bom, está fazendo bem, ou que você possa estar entrando num caminho de ou submissão, ou de subserviência, ou de dominação, exatamente o contrário, né? Acho que a proposta maior da Umbanda é o despertar da consciência. E para isso tem uma parte muito grande que não é da Umbanda, é de cada uma das pessoas. Sim. É ser mais um na banda. Né? Ótimo. Só, antes de finalizar, fala para o pessoal o endereço do centro de emanações, é isso? Emanações? Irradiações. Para quem quiser conhecer, né? Mais simples é fazer www.ciesli.com.br. Lá tem todas as informações. www.ciesli.com.br. Que é CIESL. Círculo de Radiações Espirituais São Lázaro, certo? Foi um prazer conhecer vocês, muito obrigado pela oportunidade. A gente agradece a acolhida, a recepção, é um prazer pisar num espaço sagrado como esse, dentro de uma selva de pedras lá fora, né? Com o entardecer mais lindo de São Paulo, ó. Com certeza, é uma honra, muito obrigado, tá? Então é isso aí, galera. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal aqui embaixo, dá o likezinho, deixa um comentário na descrição aí embaixo, tá certo? Ajude-nos a levar a mensagem adiante, tá certo? Axé pra todos vocês, saravá a todos vocês. Não se esqueçam, nós somos aqui só mais um na banda. Só. Exatamente. Axé. Axé. Salve.